E aí, galerinha nerd, tudo bom? Aqui é a Gil do Sala Precisa Podcast e no Expresso de hoje, novamente vamos explorar mais um subgênero do terror que eu adoro, que talvez seja um dos que realmente dá medo: o terror religioso. Bom, de uma forma bem simples aqui para vocês que não sabem o que é esse subgênero do terror religioso, ele explora os temas ligados à fé, crenças, mitos religiosos para provocar medo. Então, ser sobrenatural, figuras demoníacas, fenômenos inexplicáveis fazem parte aí desse subgênero. E símbolos como o crucifixo, a água benta, a Bíblia, são frequentemente usados para reforçar essa conexão com a fé. E não é por acaso que a punição, medo, traição, assassinato, fenômenos naturais que estão presentes na Bíblia e são base de muitas narrativas, estão entre os principais elementos que impulsionam os filmes clássicos de terror. A gente tem o Exorcista, o Exorcismo de Emily Rose, que são dois filmes, gente, que eu tenho muito medo. Principalmente o Exorcismo de Emily Rose, que é um caso real, que são clássicos aí do subgênero do terror religioso, né, de possessão demoníaca, de ausência de conexão com a fé, que parece que essa ausência é o gatilho, né, para que entidade maligna domine alguém. Então essas obras, elas retratam a eterna batalha entre literalmente o bem e o mal, com a igreja surgindo como a solução para salvar a jovem atormentada. E então, um dos mais recentes filmes lançados desse subgênero do terror religioso, que me fez pensar no tema desse episódio, é o filme Herege, que saiu lá em 2024. O filme é estrelado pelo Hugh Grant, que ele é conhecido por ser o galã de comédias românticas, como o clássico Um Lugar Chamado Notting Hill. Então ninguém imaginar que ele, né, todo charmoso, britânico, ia fazer um papel totalmente diferente, né, um filme de terror. Só que é legal que agora, né, mais recentemente, ele vem explorando aí papéis bem diferentes na sua carreira, e o exemplo, né, é o Herege, e ele fez um Oompa Loompa no filme Wonka, que eu até agora não assisti, gente, não me cancele, mas eu vou assistir. E ele fez também o vilão lá no filme do Dungeons and Dragons, que foi um papel que nem ele entendeu do que se tratava, mas enfim, um papel diferente também pra ele. Só que é no filme Herege que ele finalmente deixa ali o papel de mocinho, de galã pra trás, porque ele realmente entrega um papel marcante e assustador. Então, pra quem não conhece, não assistiu Herege, não sabe nada do que fala, inclusive é um ótimo filme da A24, não tinha outra produtora, né, não tinha outra distribuidora a não ser a A24, é muito cara, né, dessa produtora. A gente tem até um episódio falando sobre os filmes que eles produzem, que assim, são excelentes. E aqui em Herege, a trama acompanha as duas jovens Mormons, que é uma religião, pra quem não conhece. Tem um pouco aqui no Brasil, eu acho, mas ela é mais forte nos Estados Unidos. Então a gente tem as irmãs Barnes e Paxton, que são encarregadas de recrutar os novos fiéis na cidade. Então a missão delas acaba levando elas até a casa do Sr. Reed, que é o Hugh Grant, que parece simpático e aberto para discutir religião. Só que logo as garotas percebem que ele não pretende deixar elas saírem da casa. Então elas acabam presas na casa e são forçadas ali a participar de um jogo psicológico que testa os limites da fé. Então elas estão assim desesperadas para sair de lá. Acabam enfrentando situações bizarras, realmente, gente, e assustadoras, cuidadosamente arquitetadas pelo Hugh Grant, né, o anfitrião da casa. E o que tá em jogo não é só a fé delas, é a vida delas. Muitas pessoas assistiram o filme, às vezes não sabem o que significa herege. Vocês sabem, na verdade, o que é ser herege? Que é quem ou que sustenta ou adota ideias, opiniões, doutrinas contrárias às admitidas por um grupo. Mas na Bíblia, né, um ser herege é uma pessoa que propõe ideias ou práticas que vão contra a interpretação da Igreja Católica sobre a doutrina de Jesus. Então a gente vê que o Hugh Grant é um herege, que toda hora ele questiona a religião. Então, gente, esse é um filme que precisa de total atenção nos diálogos, senão já era. Você não vai entender o propósito do filme, não vai entender nada. E esse é o diferencial dele. Mesmo sendo um filme de terror religioso e psicológico também, ele não precisa mostrar um ser maligno ali na tela para te dar susto. O terror, na verdade, tá nas falas e, claro, na brilhante atuação do Hugh Grant, na atmosfera do filme, a fotografia, o clima, sabe, a trilha sonora, deixa o espectador realmente com medo dele, com medo daquela casa. Quando você tá assistindo, você vê
falei que as meninas, né, na religião delas, de Mormons, elas não podem entrar na casa de um homem sem ter a presença de uma mulher. Só que elas são um pouco, assim, ingênuas, porque elas acreditam que ele é um cara casado e que a esposa dele tá fazendo ali as tortas na cozinha. E elas acabam confiando nele e acabam entrando na casa. E aí, quem assistiu sabe que não tem nenhuma esposa aqui, que era tudo invenção, pra elas entrarem. E aí que começa todo esse diálogo questionando a fé delas. E é isso que faz o diferencial de Herege ser um filme de terror religioso e terror psicológico, diferente de todos que vocês já assistiram. Igual eu falei, o filme é pra prestar muita atenção no diálogo, porque é ali que tá o terror. E vale super a pena. Ele foi lançado aí nos cinemas em 2024. Fez maior sucesso quando saiu e tá fazendo sucesso, porque acredito que não foi todo mundo que assistiu ainda. Então aqui tá a sua chance de assistir. Já está pra alugar na Prime, se você tiver interesse, mas sempre tem o streaming, que a gente sempre recomenda aqui. E óbvio, nesse subgênero a gente tem diversos outros filmes bons, como Imaculada, que eu já comentei aqui com vocês, A Primeira Profecia, que inclusive foi um dos meus melhores filmes de 2024, e realmente, gente, eu achei muito bom. Tá na Disney Plus, pra quem tem curiosidade, é um prequel da Profecia, também é outro terror religioso aqui, e até Invocação do Mal 3 entra aqui, porque é um caso que envolve possessão demoníaca. Aí temos A Freira também, mas pra mim esse já faz parte dos filmes de terror religioso que não são bons, que eu não gostei da Freira, gente, não sei vocês, mas tem Freira 1 e Freira 2, mas, como eu falei, faz parte aí de subgênero. E vários outros, gente, que se enquadram em terror psicológico, ao mesmo tempo terror religioso, ou terror folclórico e terror religioso ao mesmo tempo, como exemplo do Homem de Palha, que também entra aqui na categoria de terror religioso, mas eu considero mais um terror folclórico, que eu também já comentei no meu episódio sobre esse subgênero. Mas se você aí que tá do outro lado me ouvindo também é fã do subgênero do terror religioso, comenta aqui ou no nosso Instagram, @salaprecisapodcast, qual é o seu favorito. E eu te encontro no próximo Expresso. Até mais!